que é doença desmielinizante não é M. Quer dizer, a gente não pode falar de Ah, EM, perfeito. tem que falar das doenças imunizantes, não é M. Ou vou te contar assim, até Uhum. deixaria falar de uma variante mais rara, alguma coisa desse tipo assim, eu acho que é Ah, válido. perfeito. Mas eu queria que a gente não Perfeito. falasse, nesse momento, principalmente, nem de EM remitente É, recorrente, nem de EM secundariamente progressivo e nem de EM primariamente progressivo. perfeito, perfeito, perfeito. Drusos, eu acho que mudou mesmo muito e vem mudando cada vez mais, né? Antes você falar assim, ó, doenças desmielinizantes do sistema nervoso central, você pensava assim, só em AM, né? Como você está falando aí, mas na verdade, esse bolo aí inclui muita coisa, né? Então a gente tem as doenças que são desmelinizantes, que são essas que a gente acaba falando um pouco mais, que tem a ver com autoimunidade. Tem as DIS, às vezes o pessoal usa o DI, né? O desmelinizante, que são doenças também que são genéticas, então aí você vai ter aquelas doenças da substância branca, etc. Mas vamos entrar aqui na parte imunológica, né? Dentro da parte imunológica, a gente vai ter, lógico, ali EM, mas a gente vai ter também outras doenças que antigamente eram interpretadas como AM, como por exemplo neuromielite ótica. A gente vai ter também aí doenças que já foram interpretadas como neuromielite ótica e hoje a gente sabe que é um grupo diferente, que é o MOGAD. E logicamente, gente, se a gente tiver doenças que envolvam a imunidade e não sejam nenhuma delas, pode também se incluir nesse grupo. Um exemplo que a gente teve agora, recentemente a gente estava discutindo num grupo, Druso, sobre questões medicamentosas, né? E como muitas vezes tratamentos de algumas doenças, como por exemplo doenças autoimunes reumatológicas, você pode levar a lesões desmelinizantes do sistema nervoso central. Ou como, por exemplo, né, que aí pode entrar um pouquinho mais no aspecto aí do grupo do antimog, você ter aspectos de doenças como ADEM, né? Então, um paciente que faz uma questão vacinal ou tem uma questão infecciosa e que tempos depois ele desenvolve uma resposta inflamatória desmelinizante, vai estar dentro desse grupo aí. Então, assim, lógico que as principais doenças desmelinizantes autoimunes que a gente pensa é a esclerose, em primeiro lugar, neuromielite ótica, junto aí com o MOGAD, e ADEM, que pode ser um espectro de qualquer uma das anteriores. Então, você pode ter uma doença de Aden, que na verdade é só o Aden mesmo, monofásico e tal, mas pode ser um Aden decorrente de um início aí de uma esclerose múltipla, de um início da neuromielite ótica menos comum, e de um início aí de um MOGAD que pode ser até mais comum e que talvez até se encaixe naquele grupo de encefalites autoimunes. Então, o MOGAD você vai ter um espectro um pouco maior, e até mesmo o ADEM, você vai ter várias causas assim para o ADEM, mas eu acho que esse grupo de doenças, como você trouxe aí formas um pouco atípicas, então até mesmo dentro da esclerose, que a gente não for falar propriamente de progressiva, de remitente recorrente, a gente tem aquelas formas um pouco mais graves, né, que a gente chama. Então a gente tem o Marburg, que tende a ser uma forma inflamatória, destrutiva, e que isso acontece no ADEM também. Então até mesmo o ADEM, você pode ter um ADEM destrutivo, mais inflamatório, né? Então, Marburg tende a ser uma esclerose mais grave, e o Balot, que tende a ter aqueles anéis, né? Que a gente fala, aquela casca de cebola, um processo de mielinização muito intensa. Às vezes, Druz, a gente pega o primeiro surto da esclerose, que ali, outro ponto que eu trago, tudo gente que a gente não conseguir classificar naquele início, mas é uma doença desmelinizante. Uma suspeita de uma doença desmelinizante. Então, por exemplo, agora recentemente a gente tem uma paciente internada que é a mielite inflamatória, é extensa, mas eu não posso fechar que porque é extensa é neuromielite ótica. Lógico, o mais provável é você juntar nesse grupo, mas pode também ser um MOGAD, pode também ser um AM, ou pode ser uma mielite ali de outra causa, idiopática, viral, pós-viral. Então, entra no Uhum. grupo de doenças desmelinizantes, né? Então, eu acho que esse grupo hoje ele está tão grande e eu acho que é desafiador. Eu gosto sempre de falar para os pacientes, até nesse início, olha, o fato de você estar agora suspeita de doença desmenizante não quer dizer que a gente já vai, depois do seu internamento, fechar o diagnóstico. Tem, inclusive, um grupo de pacientes que vão estar ali como uma desmenização idiopática, até às vezes surgir outro sinal ou um exame complementar que ajude a gente, né?
Eu acho E eu que acho é que sim, bem que você isso, né, falou. Druso? Não, isso que você falou eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente tem que ter paciência, né? E às vezes o próprio É, paciente não tem paciência, né? O nome é esse, né? Paciente, não tem. porque às vezes a gente não consegue, você não consegue fechar, às vezes você não tem elemento suficiente naquele É, momento para fechar o diagnóstico, né? De conseguir, tanto do ponto de vista do momento ali, né? A gente sabe que muitas das ferramentas diagnósticas não são tão acessíveis. Então, de repente, uma ferramenta que não, seria positiva ali, mas você não consegue ter acesso, o paciente não consegue ter acesso a ela. Ou o quadro clínico mesmo, não tá com os elementos todos ainda para a gente conseguir fechar um não tá, diagnóstico e manter o paciente, né, assim, acabar com a impaciência dele, assim.